Bom dia a todos e a eterna e excelsa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos aqui mais um dia, mais um sábado, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nessa manhã de hoje, o Senhor colocou no meu coração, desculpa, uma mensagem. Desde ontem que eu estou pensando nessa mensagem no trabalho, nesse texto, na verdade, e nesse dia em que Jesus deu uma oportunidade. Jesus tinha todos os motivos para não dar essa oportunidade. Mas como Jesus é o amor, ele é a misericórdia, é a justiça, ele dá oportunidade para todos quantos quiserem conhecê-lo, irmão. Jesus Cristo, ele é o Deus da misericórdia, o Deus da segunda oportunidade, o Deus que chama o Pedro para ser pastor, depois de Pedro ter rejeitado, negado 3 vezes, como ele já havia predito, porque Jesus nos chama não por causa de nós, mas apesar de nós. É por isso que o Pedro se tornou pastor, porque se dependesse do Pedro, ele não seria pastor. Jesus sabia, avisou que Pedro ia negá-lo veementemente, ia amaldiçoá-lo ali naquela negativa, porque ele disse: não conheço esse homem, você tá louco e tal, né? Falou pro rapaz que perguntou se ele era um deles. E aí Jesus depois fala, ao ressuscitar, fala: olha, vai lá e fala pros meus irmãos que eu ressuscitei, e a Pedro, né? Ele faz questão de enfatizar para, não esquece do Pedro, porque depois eu vou falar com ele pessoalmente para ele ser um pastor na minha obra. É Jesus, esse é o Jesus que dá oportunidade. Agora é a necessidade da pessoa se render e se submeter, né? Se submeter ao seu jugo suave e ao seu fardo leve. Amém, meus irmãos? Com isso eu não estou dizendo que seguir a Jesus é fácil, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Não. O jugo de Jesus é suave. O jugo é aquele negócio que colocam na boca do cavalo, do animal, para conduzi-lo no trabalho. E o fardo é o que colocam nas costas dele. Então o jugo, a ferramenta de condução para o trabalho de Jesus, é suave, não é brusco. Jesus não puxa bruscamente, né? Ele não puxa bruscamente, ele vai conduzindo suavemente. E o fardo é leve. O fardo é leve. O peso está no mundo. Aí vem as perseguições do mundo, a rejeição, a blasfêmia, a perseguição, as calúnias, né? Do mundo para conosco. Posterior, nós estamos com o jugo suave e o fardo leve de Jesus. Os ataques espirituais, os demônios, porque agora os demônios, nós não agora andamos mais fazendo a vontade do diabo, mas de Deus. Então ele vai atacar a nós em determinada área, pelo nosso histórico, né? Nós deixamos um histórico na nossa vida pregressa, e esse histórico está aí. Jesus não apaga o histórico, ele apaga os pecados, mas o histórico ele não apaga, justamente para nós crescermos na perseverança, no aprendizado, na resistência, né? Enfim, irmãos. Então, Jesus é o Jesus da oportunidade. Lucas capítulo 7, verso 36 até o 50. Tá? Jesus vai à casa do fariseu. E nesse meio tempo aparece uma personagem inusitada e que muda toda a história. Verso 36 diz assim, ó: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. O fariseu convidou a Jesus, Jesus rogou, né?
pediu muito, insistiu muito que Jesus fosse na casa dele. E aí Jesus, tá bom, vamos. Jesus foi e sentou na mesa com ele. Jesus é o Deus da oportunidade, tá, irmãos? Porque Jesus foi na casa do fariseu, não porque Jesus precisava ir, mas sentou na mesa dele para dar uma oportunidade daquele fariseu conhecer a Jesus e abandonar o farisaísmo. Essa foi a intenção de Jesus ter ido lá e sentado na mesa com ele. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, a mulher é pecadora. A pergunta é, quem não é pecador debaixo do céu depois da queda? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Eis que uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro e um unguento. A mulher pensou assim, se Jesus deu oportunidade para esse cara, eu tenho chance. Porque os fariseus, eles eram marcados por falar e não fazer. Por impor e não obedecer. Por serem personagens religiosos, hipócritas, a sua grande maioria. Então, a mulher olhou, se Jesus foi na casa desse cara, eu tenho chance, eu vou lá. Se Jesus deu oportunidade para ele, pode ser que eu tenha uma também, ué. Né? E aí, ela foi e levou um vaso de alabastro com unguento. O vaso de alabastro é um vaso de um valor considerável, né? Que protege o líquido que é colocado dentro, conserva, enfim. É uma coisa cara, né? E o unguento é uma especiaria utilizada geralmente para unção, né? E preparação. E estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Essa mulher entrou na casa do fariseu, falou, se Jesus entrou na casa desse cara, ele pode me ajudar também, porque esse fariseu é terrível. Jesus deu oportunidade para ele, eu também tenho essa chance. Aí ela foi com aquela ousadia e fé, né? Chegou por trás de Jesus, dos pés dele, chorando, regou os pés de Jesus com lágrimas, irmãos. Enxugou com seus cabelos, beijava-lhe os pés e ungiam com o unguento que ela tinha trazido. Quando isto viu o fariseu, que tinha convidado a Jesus, olha o comportamento dele. Falava consigo mesmo, dizendo, se Jesus fosse profeta de verdade, a mulher veio na certeza de fé que seria atendida por Jesus e quem era Jesus, porque ela estava reverenciando, adorando a Jesus. Uma mulher pecadora. Uma mulher, teoricamente, sem chance na vida, né? Mas o fariseu, que é um cara que se considerava os caras especialistas em Deus, pós-graduados em Deus, quer saber de Deus? Vai lá nos fariseus, que os fariseus sabem tudo de Deus, apesar de Deus dizer que ele é insondável. Mas os fariseus arrogavam para si essa condição. Só que o fariseu duvidava de Jesus desde o primeiro momento. Rogou para que Jesus fosse na casa dele, mas não tinha fé em Jesus. Isso acontece muito, irmão. Isso acontece muito. As pessoas, chamam os crentes, vai lá em casa, vai lá fazer uma campanha. Vai lá porque eu tô vendo um vulto, tô escutando barulho, não sei o que, tá tendo as coisas estranhas na minha casa. Chama os crentes aí de Jesus, né? Vamos lá fazer um culto lá em casa e tal, né? Mas não crê em Jesus ainda, nem sabe quem Jesus é ainda, irmão. Isso acontece muito hoje ainda. E Jesus vai, por misericórdia, para oportunizar essas pessoas para que elas conheçam a Ele de verdade, irmão. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E o fariseu viu a mulher tomando aquela atitude e falou assim, pensou, né? Uma das características dos fariseus também é essa, eles têm seus próprios pensamentos equivocados, né? Eles têm seus próprios pensamentos equivocados e têm isso como uma verdade. Aí, se Jesus fosse
quem ele acha que ele é. Jesus não é quem os fariseus acham que Jesus é. Jesus é quem ele é. Jesus é quem é. Jesus não é quem os fariseus pensam que Jesus é, irmãos. Jesus é quem é. Por isso que ele foi lá na casa desse homem e dá a oportunidade para ele conhecer a ele. Nesse meio tempo encontrou essa mulher. Essa mulher foi com ousadia e fé e quebrantamento, humilhação, sabendo da sua vida que estava totalmente fora da vontade de Deus. E ela viu a Jesus e quis uma mudança de vida. E por isso ela tomou aquela atitude, porque arrependimento é atitude, irmãos, não é só conversa. Arrependimento não é só teoria, irmãos. A fé não é uma fé teórica. A fé em Jesus, do Evangelho, é uma fé prática, irmão. A fé sem obras, sem trabalho, ela é morta. É uma fé teórica, irmãos. A fé é uma fé que trabalha. Jesus falou, trabalha para comida que não perece. Vocês estão trabalhando por que perece. E tem que trabalhar porque vocês têm que pagar a punição do Éden. Do suor do seu rosto comerás o teu pão. Mas vocês trabalham mais para as coisas que perecem do que para a vida eterna. Então, a fé é uma fé que trabalha. A fé sem obras é morta. Né? Ninguém é salvo por trabalhar, irmãos. A salvação não é por obras, é pela fé. Porém, a fé verdadeira é uma fé que se movimenta na direção do reino de Deus, não uma fé teórica que senta e fica esperando. Essa fé é morta. Essa fé pode salvá-lo? Diz o apóstolo Tiago. Não pode. Porque quem realmente crê em Jesus recebeu o seu Espírito. E o seu Espírito incentiva você a se movimentar. Entendeu? A fazer a obra de Deus. A pregar o Evangelho, a orar pelas pessoas, a conversar com uma pessoa que você não conhece sobre Jesus, né? A levantar da comodidade, ir para a igreja, cultuar o Senhor Jesus, participar do corpo de Cristo. Essa fé é a fé verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. A fé que se movimenta. A fé sem obras, a fé sem trabalho, ela é morta, irmãos. Não se enganem, em nome de Jesus, tá? E aí ele começou a tirar suas conclusões. Se Jesus fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher. Bem saberia quem e qual é a mulher que tocou a ele, porque ela é uma pecadora. Os fariseus têm essas características de pensar que Jesus é quem eles pensam que Jesus é e apontar todo mundo como pecador. Mas ele é filho de quem? Não é filho de Adão? Ele é um pecador também. Louvado seja o Senhor Jesus. A Bíblia diz, porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para que a graça de Deus sobressaísse. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que Jesus vai explicar aqui para esse fariseu. E aí no verso 40 Jesus respondendo, disse, Simão, porque Jesus sondou o pensamento, ele não falou. O fariseu não falou, ele pensou, mas Jesus sonda os pensamentos. Não adianta pensar, irmão. Não adianta pensar. Eu não vou me expressar. Eu penso assim, mas Jesus está lendo seus pensamentos. E na hora certa ele vai te corrigir, tá? Na hora certa ele vai te corrigir. Mesmo você não expressando, verbalizando, mas Jesus vai corrigir mesmo que você está pensando errado, tá? Respondeu Jesus e disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize, mestre, sem saber que Jesus tinha sondado o pensamento dele. Né? E os fariseus também chamam Jesus de mestre. Mano. Chamar Jesus de mestre, de rabi, não é suficiente. Usar as palavras certas sobre Jesus não é suficiente. Tem que se submeter aos seus ensinamentos. A fé é uma fé que ela trabalha na direção da prática da obediência. Não é uma fé teórica. Eu sei que Jesus é mestre. Eu sei que Jesus é rabi. Eu sei que Jesus é o Salvador. Eu sei de todas as teorias, mas sem se submeter aos seus ensinamentos. Jesus não quer isso. Isso aí quem faz são os fariseus. Louvado seja o Senhor. Aí Jesus fala para ele assim, uma coisa eu tenho para te dizer, fariseus. Eu vim aqui, irmãos, vamos abrir um parênteses aqui, Jesus foi na casa desse homem, mas olha antes
se Jesus tinha algum motivo para ir na casa de algum fariseu. Ó. No capítulo 7, no verso 29, diz assim, ó. E todo o povo que ouviu a Jesus e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Porque João Batista vinha pregando arrependimento. Eles ouviram a palavra de João Batista e falou, realmente João Batista é um homem enviado por Deus. Ele está anunciando alguém maior do que ele. E Jesus estava lá. Verso 30. Mas os fariseus e os doutores da lei, os especialistas em Deus, quer saber sobre Deus? Vai na casa dos fariseus e dos doutores da lei, que eles são pós-graduados em Deus. Apesar de Deus dizer que Deus é insondável, tá? Mas eles sondavam a Deus. Eles achavam serem os especialistas em Deus. E quando Deus se fez carne, habitou, tabernaculou no meio deles, eles rejeitaram, a sua maioria, por orgulho, soberba, e não querer perder aquele lugar de destaque que eles tinham na sociedade daquele momento. Eles eram chamados de mestres, de rabis, eles andavam todos uniformizados, né, com filactérios, que eram trechos da Torá penduradas, faziam longas orações nas praças para serem vistos pelos homens como homens de Deus. Mas quando Deus estava diante deles, eles rejeitaram a Deus, a sua maioria. Mas Jesus é um Deus de oportunidade. Então esses caras rejeitaram o conselho de Deus contra eles mesmos, não tendo sido batizados por eles. Rejeitam as doutrinas de Jesus. Os fariseus rejeitam os ensinamentos de Jesus. Jesus fala, vem pro lado de cá. Os fariseus, não, nós achamos que é para lá. Jesus fala, olha, isso aqui não é certo. Os fariseus falam, não, isso aqui não tem problema, isso aqui a gente aceita. Jesus fala, olha, isso aqui não há necessidade, isso aqui é um fardo. Não, isso aqui a gente acha que é assim. E tem que ser assim, porque os nossos antepassados faziam assim. Os fariseus, eles são dessa maneira. Louvado seja o Senhor Jesus. E eles rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Então disse o Senhor, Jesus falou para eles, a quem, pois, compararei os homens dessa geração? Os homens fariseus e doutores da lei, esse é o contexto. A quem eles são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, a gente toca flauta e ninguém dança, cantamos lamentações e ninguém chora. Porque veio João Batista, que não comia e nem bebia vinho. João Batista se abstinha de comer pão e nem beber vinho. E eles diziam, é um endemoniado. João Batista tem demônio. Né? Como é que pode não comer pão e não tomar vinho? Quer ser o tal? Isso aí é o demônio que quer se passar por Deus. Né? Aí veio o filho do homem que come e bebe. Né? Come e bebe vinho. Esse é o contexto, tá? João Batista não comia nem bebia vinho. E eles diziam, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe. E eles dizem, olha aí um comelão e um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Então, para os fariseus nada tá bom. Veio João Batista, que se abstinha de comer pão e tomar vinho, eles falavam, isso é endemoniado. Aí veio Jesus comendo pão e tomando vinho, junto com os publicanos e os pecadores, dando oportunidades para ele, porque afinal todos pecaram, fariseus. Vocês não entendem que todos pecaram e vocês estão dentro desse todos, a não ser que vocês não sejam filhos de Adão e Eva. Vocês sejam aliens. A não ser que vocês sejam alienígenas das mitologias, tá? Mas se vocês são filhos de Adão e Eva, eu sinto muito informar, e Jesus também está passando aqui para avisar que vocês também são pecadores, tá? Vocês precisam da graça de Deus, tá? Jesus está passando aqui para avisar. Mas a sabedoria é justificada por todos os filhos. Aí Jesus, depois disso aí, de ser rejeitado pelos fariseus, que não queria aceitar os seus ensinos, com a pirraça infantil da religião, aí um deles convidou Jesus para ir na casa dele. Jesus tinha tudo para não ir, irmãos. Sim ou não? Jesus tinha tudo para não ir na casa desse homem. Jesus ia falar,
Se não é Jesus, ia falar o quê? Depois do que eu ouvi ali, esses caras falando contra mim, contra meus ensinos, eu vou fazer o que na casa desse cara? Mas Jesus dá oportunidade. Mano. Ninguém... Irmãos, nós vamos chegar no céu, os que estiverem em Cristo, nós vamos chegar no céu e vamos ficar surpreso por termos chegado lá. Como é que eu vim parar num lugar maravilhoso desse, eu sendo daquele jeito que eu era? Aí Jesus vai falar, porque é o Evangelho, né? O Evangelho é isso. A graça, o favor que vocês não merecem, trouxeram vocês para cá porque vocês creram naquele que fez tudo o que o Pai ordenou para a humanidade. O primeiro Adão falhou, mas o último Adão foi o Adão perfeito. Então, por isso, nele, vocês estão aqui. Agora, todo mundo que chegar no inferno, irmão, ninguém vai chegar lá e falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Isso é injusto. Se todo mundo que estiver no inferno vai falar, realmente eu mereci. E quem chegar no céu vai falar, eu nunca mereci estar aqui. Esse é o Evangelho, irmão. Louvado seja o Senhor Jesus. Aí depois de tudo isso aí, o cara convidou Jesus, Jesus foi, irmão. Para dar uma oportunidade. Mas o fariseu já chegou duvidando e acusando a mulher de pecadora. Já querendo ser melhor do que ela. Aí Jesus tentou ensinar ele. Jesus contou uma parábola. Uma coisa eu tenho para te dizer, Simão. E ele falou, o que, mestre? Aí Jesus, tá bom, você me chama de mestre, mas o discípulo tem que obedecer o mestre. Então, vou falar uma coisa para você. Um certo credor, fariseu, tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Dois credores. 2 pessoas deviam para ele. É a parábola. Um devia 500 e outro 50. E, não tendo eles tanto o que devia 500 quanto o que devia 50 com o que pagar, perdoou os 2. Perdoou o que devia 500 e perdoou o que devia 50. Me diga, qual deles vai amar mais esse que perdoou a dívida? Qual dos dois, o que devia 500 ou o que devia 50, vai amar mais esse que perdoou a dívida dos 2? Jesus fez a pergunta para ele, tentando ensinar, tá? E ele disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse, julgou bem, tá certo. E voltando-se para a mulher, Jesus olhou para a mulher e falou para o cara, vê essa mulher? Jesus apontando para ela. Tá vendo essa mulher que você falou, se eu soubesse quem é ela e tal, eu não deixaria ela. Se eu fosse profeta, né, você já duvidou de quem eu sou porque você não me conhece. Mas você pensou, mas eu leio seus pensamentos. Você pensou, se realmente ele fosse quem eu achava que ele era, eu convidei ele para sentar na minha mesa, achando que ele era, mas ele não é quem eu achei que ele era. Se ele fosse, ele não deixava essa mulher nem triscar nele, porque ela era uma mulher pecadora, uma mulher da vida. Aí Jesus, o fariseu, tá vendo essa mulher aqui, ó, que você considerou como nada e pensou que eu não conhecia ela? Tá vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Porque naquele tempo eles andavam a pé, pegava muito pó nos pés. Eles tinham por costume, sempre que paravam em algum lugar, lavar os pés para tirar a poeira dos pés. Principalmente para comer, né? Sentar nas mesas e tal, de uma forma mais confortável. Você não me deu água para lavar os pés desde que eu cheguei aqui. Mas ela regou meus pés com lágrima. E enxugou com os cabelos da sua cabeça. Ou seja, a sujeira que estava nos meus pés, ela passou para a cabeça dela, sem se importar com a vaidade. Você não me deu um beijo, um ósculo, mas ela, desde que entrou, não para de beijar os meus pés, fariseu. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas
Ela me ungiu os pés com unguento, com uma coisa caríssima. Ela se humilhou, se esvaziou diante de mim, clamando por perdão. Ela me devia 500. Por isso eu te digo, fariseu. Você quer me conhecer mesmo? Quando você me chamar para vir na sua casa, ouça-me, por favor. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso eu te digo que os muitos pecados, os pecados delas, que são muitos, são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aquele que se acha, aquele que acha que é acima da média em relação aos outros, não tem motivo para me glorificar, porque acha que é bom o suficiente e que é obrigação minha perdoar vocês. Equívoco, um erro em relação ao que é a Bíblia, o que é a história da humanidade. E disse para ela: os teus pecados te são perdoados. Jesus perdoou os pecados dela naquele momento. E veja bem, irmãos, e os que estavam assentados à mesa começaram a dizer entre eles: quem é este que até perdoa os pecados? Meus irmãos, tem muita gente na mesa participando dos benefícios de Jesus sem conhecer Jesus ainda. Tem muita gente sentada na mesa, usufruindo, participando das coisas de Deus e não conhece Jesus ainda. Quem é este que pode perdoar pecado? Quem é este? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E ele diz para a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A mulher estava perdida, em poucos minutos foi perdoada, seu nome foi escrito no livro da vida e agora ela estava em paz com Deus. Nenhuma condenação agora há para aquela mulher. E o fariseu? E o fariseu? O fariseu continua pensando: ah, se Jesus fosse quem ele disse que é, ah, se realmente... Ele não sabe quem é essa pessoa aí. Essa pessoa fala que é da igreja de Cristo, mas se ele soubesse quem é essa pessoa. E Jesus manda dizer para nós, através da sua palavra, tá? Não é nada... Jesus manda dizer, através da sua palavra revelada, que Jesus sabe quem é os que devem 500 e Jesus sabe os que pensam dever 50. Jesus conhece o fariseu e conhece o pecador. O pecador admitível, né? Porque o fariseu é um pecador que não admite, mas o pecador que admite... Jesus conhece os dois, tá? Jesus conhece, inclusive lê os pensamentos dos dois. Então, nesta manhã, meus irmãos, que nós possamos aprender do Mestre que se nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, no tempo dele ele nos exaltará. Porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Todavia, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus conhece o fariseu, o que se acha acima dos outros, e conhece também aqueles que reconhecem não serem nada. Precisam da misericórdia de Deus. E Jesus é quem é. Jesus não é quem as pessoas pensam que ele é. Nem aquém e nem além. Jesus é quem é. E quem ele é, o suficiente para nos relacionarmos com ele, porque ele diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome, nós fizemos várias coisas que os crentes fazem em teu nome. Expulsamos demônios, oramos, curamos. Nossa, fizemos muita coisa, ensinamos. Mas Jesus vai dizer para muitos deles:
Se apartem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não conheço vocês, nunca conheci vocês. Nunca tivemos uma relação íntima. Você nunca tomou um tempo para conversar comigo aleatoriamente em assuntos do dia a dia. Você nunca falou: Jesus, o que o senhor acha disso aqui, né? Ou nas decisões grandes: Jesus, o que o senhor acha? Me dá uma direção, por favor. Não. Jesus para estes é só um Jesus teórico. E a fé deles também é uma fé teórica, uma fé morta. Porque a fé sem obras, ela é morta. E uma fé morta não pode dar vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos voltar a examinar as Escrituras. Vamos voltar a ler o comportamento de Jesus em relação à humanidade. E se nós tivermos alguma coisa desalinhado, vamos alinhar. Para que Ele não diga que não nos conhece, mas que nós tenhamos uma comunhão com Ele. Se submetendo aos seus ensinamentos, porque chamá-lo de mestre não basta. Porque os fariseus chamavam Jesus de mestre e rabi, mas era da boca para fora. Louvado seja o nome do Senhor, porque a fé sem trabalho, sem obras, é morta. Mas nós demonstramos a nossa fé por meio do trabalho. Trabalho concernente às coisas do reino de Deus. Porque o reino de Jesus, o reino de Deus não é deste mundo. Que Deus abençoe você nessa manhã. Em nome de Jesus e até uma próxima, se Ele assim nos permitir.